No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou. Os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Salve, salve, meu povo do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos começar a falar de um negócio que deu uma revolução na Europa, meu amigo. Tudo ficou muito bagunçado, ficou muito trêmulo. As coisas tremeram na Europa. Foi um momento de muita briga, de muito disse-me disse. Mas antes de mais nada, dá um like lá no vídeo, curte, beleza? Pessoal, quero deixar um beijo pra vocês, um abraço, dizer que eu estou com saudade. Em breve nós estaremos juntos, tá bom? Mas se cuidem, lavem as mãos, só saia se for necessário, ok? Pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje, Reforma Protestante. Tudo começou lá naquele negócio que aconteceu do Renascimento. As pessoas começaram a ter, então, mais pensamento crítico. O homem começou a ser mais importante. Professor, mas e aí? E aí, meu amigo, que a igreja fica abalada. Que as teses que a igreja pregava já não era mais 100% certo. Algumas pessoas tinham um pensamento crítico, não concordavam com aquilo, e isso trouxe a chamada Reforma Protestante, beleza? A introdução aqui, que fala que foi a propagação das ideias humanistas do Renascimento, provocou crises na relação dos fiéis com a Igreja Católica, vários dogmas religiosos, dogmas são crenças, tá? Foram quebrados, foram desfeitos em toda a Europa. Líderes religiosos pregavam novas ideias e exigia reforma na igreja. Nós vamos falar de dois grandes líderes dessas reformas, que foi Calvino e Martinho Lutero, que foram os caras que fizeram toda essa reforma protestante, que brigou, que discutiu, que não concordava com algumas coisas que a igreja católica pregava. Né? Tanto que Lutero era padre da igreja católica, ele fazia parte do alto clero, mas quando a igreja começa a se enfraquecer e ela começa a perder pessoas fiéis, ela começa a impor algumas coisas, tá bom? Nós vamos ver aqui que algumas das pessoas também que contestaram essa igreja, a forma da igreja, como ela trabalhava, questionou a autoridade do Papa, defendeu publicamente uma revolta camponesa, criticou aqui a riqueza acumulada pela igreja, defendeu que intermediários entre humanos e Deus era dispensável. Como assim, professor? Intermediário? Exemplo, os protestantes, a mesma coisa que a gente estudou lá na igreja anglicana. Lembra quando a gente teve no grande cisma do Oriente? A igreja do Oriente não acreditava nos santos, né? E aqui eles pregavam a mesma coisa, que o homem, para chegar a Deus, ele não precisava de pessoas que fizessem a intercessão. Só para lembrar, galerinha, o professor não está aqui discutindo religião, tá bom? Eu estou falando o que está na história, que foi um período muito importante, muito marcante. Igual eu sempre falo para vocês, toda religião pra mim é show. Eu respeito todas as religiões. Desde que você se encontre com Deus nela, pra mim tá perfeito, tá bom? Então vamos lá. Lutou pela realização de cultos religiosos e línguas nacionais. Por quê, professor? Não era feito em línguas nacionais? Nananina, não. Os cultos eram realizados em latim. Em latim, que é a língua quase que mãe da humanidade. Aí eu te pergunto, as pessoas que não tinham o domínio, a fluência do latim entendiam alguma coisa? Não. Mas a sua crença, a sua fé levava ela até nesses cultos e ela saía dali abençoada, bem. Mas essas pessoas brigavam por isso. Que esses cultos fossem realizados na língua mãe. Ficaria mais fácil para que o fiel entendesse, para o fiel fazer essa interação
com o divino, não eu lá, o divino, ok? Outra coisa que foi muito criticado. Os protestantes criticaram muito a igreja por isso, a venda de indulgência. Professor, o que é venda de indulgências? Seria uma coisa, vou explicar. A venda de indulgências, a igreja chegava e falava assim: olha, se você quer comprar um pedacinho de terra no céu para quando morrer, eu estou vendendo. Olha, compra aqui 3 alqueires de terra para você no céu, para que quando você morrer tenha um lugar muito bonito. Outras coisas, outras pessoas do clero pegavam espinhos e falavam que eram os espinhos da coroa de Jesus Cristo. Outros pegavam sangue de animal e vendiam esse sangue como o sangue do Cristo que foi envolto no véu. Isso é venda de indulgências, é venda de salvação. Então essas pessoas, elas eram contra tudo isso que a igreja pregava. A igreja católica pregava a venda de indulgências, a crença nos intercessores que são os santos. A igreja também pregava, fazia os seus cultos em latim, ela não abria parte para que essas pessoas aprendessem novas línguas. Então a reforma protestante foi uma forma de protestar. Não queremos. Não queremos. Isso já começa lá no finalzinho, eu já falei naquela aula passada, com o Renascimento. Então o Renascimento que trouxe toda essa eclosão, essa explosão. O vulcão entrou em erupção, a Europa estava em erupção. Os tempos da Idade das Trevas já não existiam mais. Aqui nós vamos ver pessoas muito sábias, que falavam muitas línguas, entre outras coisas, ok? Pode passar, por favor? Aqui nós vamos falar da indulgência, que era o perdão à venda, ou a salvação também. Uma das maiores críticas à igreja referia-se à venda de indulgência. Indulgência era o perdão de pecados. Geralmente o fiel recebia do padre depois de confessar e cumprir uma penitência. Então, entre outras coisas, isso aqui foi feito muito pelo Papa Leão X para terminar a Basílica de São Pedro, que é aquela basílica onde o Papa fica, reza, faz as suas missas e etc. E essas indulgências, que era a venda do perdão, a venda da salvação, foi pego para criar grandes templos, tá bom? Então os protestantes já se revoltaram com isso. Principalmente Martinho Lutero. Martinho Lutero fazia parte, como eu falei no começo da aula, da cúpula da igreja. E ele era contra isso. Para ele não era certo. Martinho Lutero foi expulso da igreja. Ele foi mandado para fora. Por quê? Lá no início, a gente estudou isso no começo do ano, aquele que não era a favor era considerado inimigo. Ou você segue o que eu estou falando. Se eu falar que a água é terra, você tem que acreditar que a água é terra. Ou você é considerado um pecador, você está pecando contra Deus. Então a igreja expulsou Martinho Lutero, pensando que ele sozinho não ganharia força. Mas não foi isso que aconteceu. O cara revolucionou, ele conseguiu arrebanhar as pessoas para que comprassem essa ideia, ok? Pode passar, por favor? Aqui nós vamos ver a reforma luterana. Então a gente está falando do Martinho Lutero. Foi um monge católico, agostiniano, professor de teologia. Ele pregava que apenas a fé poderia garantir o perdão divino. O justo se salvará pela fé. Então a pessoa não precisava de pagar indulgência para ser salvo. Ele pregava isso. A pessoa que fosse justo, tivesse arrependimento, tivesse um coração bom, ela seria salva. Deus perdoaria e essa pessoa seria salva. Era o que Martinho Lutero pregava. O justo se salvará pela fé. Aí nós vamos ver que a igreja atacou a ideia de que a igreja poderia conceder salvações aos fiéis. Ele acreditava que a igreja não tinha esse poder. A igreja não tinha essa comunicação, não tinha como falar que os fiéis estavam salvos apenas pagando indulgência. Para ele isso era muito vago, porque a igreja até então naquela época não levava em consideração a fé do cidadão, ok? E se opôs à venda de indulgências. Pode passar? Tem algumas teses dele que ele pregou, das 95 teses em 1517, aqui, só duas que eu vou ler muito breve. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tenha direito
de remissão pela pena e a culpa mesmo sem a carta de indulgência. Ou seja, a igreja dava uma carta de perdão para a pessoa que Deus tinha perdoado. E ele não falava que não precisava. Se o cara se arrependesse do seu pecado e se confessasse, falasse que estava arrependido, confessasse, conversasse com Deus, como dizia Jesus, vá e não peques mais. Não é isso aí? Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgência é livre e não constitui obrigação. Aquele que queria comprar a sua indulgência, que acreditava, tinha que comprar por achar que estava fazendo certo, não comprar por obrigação. Então Martinho Lutero, nessas 95 teses, ele pregava que, beleza, você quer comprar a indulgência, você crê o que a igreja está pregando, eu não vou discordar da sua crença, a sua crença eu respeito, mas você tem que comprar por acreditar, não por ser obrigado. Beleza? Pode passar? Pessoal, nós vamos ver também outro aqui que é muito importante. Calvino, João Calvino, que foi um grande aliado aí da Reforma Protestante. Então Martinho Lutero pegou as suas 95 teses, ele foi muito aclamado por isso e ganhou vários seguidores. Nós vamos ver aqui João Calvino. João Calvino foi um teólogo cristão francês. Volta lá para mim no Lutero, por favor. Só para a gente ir na anterior. Lutero foi germânico, então ele era alemão, o outro francês. Passa. Beleza. Defendia que somente através da leitura da Bíblia os fiéis poderiam conhecer a palavra divina, que a relação do ser humano e Deus não necessitava da intermediação de um padre. Tá vendo que ele também defendia algumas ideias, mas um pouquinho diferente, que o homem podia ser salvo através da leitura da Bíblia. Ele defendia que as escrituras sagradas tinham que chegar em todo mundo. Ou seja, tinha que ser, tirar esse monopólio significa exclusividade da igreja, entregar as escrituras para as pessoas, para que as pessoas pudessem ler e buscar a salvação. Então ele acreditava que a salvação era individual. Ou seja, se você lesse, entendesse a palavra e se conectasse com Deus, a salvação era individual. Por isso mesmo que ele falava aqui, as pessoas não precisavam de uma intermediação de um líder religioso, no caso aqui de um padre, para chegar até a Deus. Qualquer um podia chegar a Deus e através da sua fé. Beleza? Pode passar? Os seguidores de Calvino preocuparam-se em identificar algum sinal de que estavam predestinados à salvação, como o trabalho árduo, a vida regrada e sem ostentação. Dos calvinistas favoreceram o enriquecimento, logo o sucesso material passou a ser visto como sinal de salvação. Enfim, os seguidores eles trabalhavam muito. Eles também acreditavam que através do seu trabalho, através da sua doação pessoal, seriam salvos. Ok? Pessoal, eu quero que vocês absorvam essa parte da aula. É muita informação, eu não posso concluir tudo isso, a Reforma Protestante, em uma aula só. Até porque aí nós temos que pensar o seguinte: professor, mas e a Igreja Católica? Ela vai aceitar tudo quietinha, vendo seus fiéis saindo igual água, sai pelas mãos? Aí nós vamos ver o movimento da Contra-Reforma. Reforma Protestante, Contra-Reforma. A Reforma Protestante foi contra a Igreja. A Contra-Reforma foi uma arma que a Igreja Católica usou, uma reinvenção dos seus dogmas, das suas doutrinas, para trazer essas pessoas de volta para dentro da igreja, ok? Pessoal, eu vou estar encerrando aqui com vocês por hoje. Vou deixar a correção das atividades para vocês lá no grupo, vou estar postando logo, assim que vocês assistirem a aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição aí no privado. Quero deixar um grande beijo para vocês, quero deixar o meu grande abraço aos pais de vocês que estão nos apoiando, nos dando força. E dizer que nós somos um só, nós estamos juntos nessa luta, estamos de mãos dadas, mesmo estando longe, mas nós vamos vencer tudo isso, tá bom? Papai e mamãe, conte conosco, nós estamos aqui para marchar e vencer essa guerra junto. Nós vamos vencer, com fé em Deus nós vamos vencer tudo. Pessoal, grande beijo no coração, espero que vocês tenham gostado, valeu, fiquem com Deus e até a próxima.